Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia, né? A gente vai, mais uma semana, estar dando continuidade, né, a respeito de dízimos e oferta. É algo que nós, como igreja, precisamos termos revelação, sabe, para que a gente possa estar dizimando e ofertando com o coração correto, sabe, para que a gente não venha a negligenciar, não venhamos a sermos ignorantes com relação a isso, né, que nós possamos termos revelação e fazermos da maneira correta. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: o dízimo pertence a Deus. Então, a gente leu na semana passada, Levítico 27, né, de que todas as dízimas, ou todos os dízimos de cereais, dos frutos, pertencem ao Senhor, né, Levítico 27. Hoje também vai ser a nossa referência base da nossa palavra. Mas, trazendo o resumo aqui, é claro que os irmãos ouviram ontem, né, a palavra nas células, mas trazer esse resumo aos irmãos para que a gente possa entrar aqui no contexto da palavra e possamos sairmos aqui ainda mais nutrido com a palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, na semana passada nós aprendemos a respeito do dízimo. Nós aprendemos que o dízimo, ele significa a 10ª parte daquilo que nós recebemos, né, daquilo que nós possuímos. O dízimo é a 10ª parte. Amém? Então, o dízimo, irmãos, outra coisa também que a gente aprendeu a respeito do dízimo, que o dízimo, ele é o reconhecimento de tudo aquilo que nós possuímos vem do Senhor. Amém? Então, nós precisamos termos esse entendimento, sabe? O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. O dízimo também é o reconhecimento de que a nossa fonte, aquilo que nós recebemos, vem do Senhor. Amém? Então, no momento em que nós entregamos os nossos dízimos, nós estamos reconhecendo que Deus, ele é a nossa fonte. Amém? Então, ele é a nossa fonte. Então, exemplo que foi dado foi o de Abraão, né? Abraão, a palavra conta, né? A palavra do Senhor, ela narra que Abraão, ele, ao encontrar-se com Melquisedeque, a palavra diz que de tudo, Abraão deu dízimo. Então, de tudo, Abraão deu dízimo. Então, para que eu possa entender, sabe, o que a palavra está dizendo, eu preciso entender o contexto da palavra. Então, o exemplo disso é Abraão, né? Como eu disse, Abraão, ao encontrar-se com Melquisedeque, ele dá a 10ª parte de tudo que ele tinha recebido ali. Então, eu preciso entender o contexto, né? A Bíblia, ela vai narrar, irmãos, que Abraão, ele está voltando de uma guerra. Então, nós precisamos entendermos isso. Abraão, ele está voltando de uma guerra. O Senhor, ele garante, dá a vitória a Abraão sobre os reis. Não foi contra um, agora eu não estou lembrado se foi 4 ou 5, sei que foram mais de um. Então, Abraão, ele saiu vitorioso. E, como de costume, né, o que é que acontece? O exército vencedor, ele traz os despojos da guerra. Então, Abraão, ele trouxe os despojos de guerra. Então, ele trouxe os despojos do ouro, da prata, do alimento, né, das vestimentas, trouxe também os escravos. Então, eu preciso entender agora esse contexto. A palavra do Senhor dizer: de tudo Abraão deu o dízimo. Então, o que é que nós precisamos entender? Que Abraão, ele dá o 10º, ele dá a 10ª parte do ouro, da prata, ele vai dar a 10ª parte, Abraão também ele vai dar a 10ª parte dos alimentos, das vestimentas, e também Abraão ele vai dar a 10ª parte dos escravos. Amém? No momento em que Abraão, irmãos, ele entrega a Melquisedeque a 10ª parte do ouro, da prata e dos utensílios ali, ele está tendo esse reconhecimento, né, de que aquilo que ele tinha recebido foi dado ao Senhor. Então ele tem esse reconhecimento. Amém? Então, irmãos, Abraão, ele entrega o dízimo de tudo, com esse reconhecimento. Assim também somos nós. Quando nós entregamos com o entendimento de que a fonte é o Senhor, mas também o que eu preciso entender é que o dízimo ou as primícias, ela pertence a Deus. Amém? Então vamos conferir isso novamente lá em Levítico 27.
Vamos conferir isso em Levítico 27, verso 30. A gente vai ministrar em cima desse versículo. Ou seja, as primícias pertencem a Deus. Ou seja, tudo que é primeiro, tudo que é primícia, pertence ao Senhor. Amém? Então, o que é que a palavra do Senhor vai dizer? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, é isso que nós precisamos entender, que todos os dízimos, todas as primícias pertencem a Deus, ou seja, não é nosso, é de Deus. Então, irmãos, o que é que nós precisamos entender aqui? Que o Novo Testamento, olha só, o Novo Testamento ele não fala muito, sabe, ele fala pouquíssimo a respeito de dízimo. O Novo Testamento ele fala pouquíssimo a respeito de dízimo, mas o Novo Testamento, irmãos, ele vai falar muito a respeito de dinheiro. Olha só, o Novo Testamento ele vai falar bastante a respeito de dinheiro. São cerca de 2.000 ou mais de 2.000 versículos tratando sobre isso, de maneira direta como também indireta. Nós precisamos entender. Então, o Novo Testamento ele fala muito a respeito de dinheiro. E aí a pergunta é: por que que Deus, por que que o Senhor ele fala tanto de dinheiro em sua palavra? Então é isso que nós precisamos entender. Por que que o Senhor ele fala tanto de dinheiro na sua palavra? Então, irmãos, ele fala porque o dinheiro, olha só, o dinheiro ele diz muito ao nosso respeito. Ele diz muito, Foi aquilo que o Jander falou. Você quer fazer a vontade de Deus? Então, uma das coisas que a último a converter, segundo Adeilson, é o nosso bolso. É o nosso bolso. Então, é a única coisa a última coisa, irmão, que reluta ali a se converter ao nosso bolso, ao nosso dinheiro. Então, uma das coisas que faz com que o Senhor também venha tratar muito a respeito do dinheiro é isso, irmão, porque o dinheiro ele diz muito ao nosso respeito. Ou seja, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, ele vai revelar as nossas prioridades. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, ele vai revelar a nossa lealdade. A maneira que nós lidamos com o dinheiro, ele vai falar das nossas afeições. Amém? Então, irmãos, a maneira como nós lidamos com ele, olha só, a maneira que nós lidamos com o dinheiro, revela muito a respeito também do nosso caráter. Então, irmãos, a forma como nós tratamos com a questão financeira, ela também vai determinar o seguinte, ela vai determinar também, irmãos, em grande medida, a quantidade de bênção que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Eita, agora eu falo, meu Deus, mas espera aí, eu não dou porque eu já sou abençoado? Como é que é isso? Agora eu tenho que fazer barganha com Deus? Não é isso. Então eu preciso ter esse entendimento. Existem princípios, nós precisamos entender. Não é simplesmente eu ter, espera aí, eu dou porque o Senhor me abençoou. Então se eu não der, eu sou abençoado e não acontece nada. Não, espera aí, existem princípios, a gente precisa entender para que a gente possa fazer com o coração correto. Amém? Então, irmãos, isso vai determinar, sabe, a maneira, o nível de bênção que nós iremos receber de Deus. Por quê? Porque nada nos mostra mais, sabe, nada mais mostra o nosso coração do que o dinheiro e as palavras. Então isso nós precisamos entender. Por que é que o dinheiro ele vai determinar o nível de bênção que o Senhor vai me dar? Porque uma das coisas que revela muito o nosso coração é o dinheiro, como também a nossa palavra, aquilo que nós falamos. Então, olha só, lá em Lucas, no capítulo 6, verso 45, não abram ainda a Bíblia, eu coloquei aqui, diz assim, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? Tira o bem, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 6, 21 vai dizer assim, olha só o que é que o Senhor vai dizer. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, onde é que está o nosso tesouro? Onde está depositada a nossa confiança? É em Deus ou é nas finanças? Ou é no nosso dinheiro? Também o nosso coração estará lá. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Duas coisas que revelam o nosso coração
é o dinheiro e também a palavra. Amém? Então, irmãos, o dinheiro e as palavras, eles vão acusar, sabe, o nosso coração. Eles vão revelar o nosso coração. É como a palavra está dizendo. Nós falamos daquilo que o nosso coração se enche. Ou seja, se eu tenho um coração cheio de vaidade, se eu tenho um coração cheio de soberba, eu vou falar muito a respeito do dinheiro. Dinheiro isso, dinheiro aquilo, aquilo. Mas se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar o tempo todo do Senhor, do reino. Sabe, eu vou começar a buscar primeiramente o reino. Outra coisa também, a maneira que nós lidamos com o dinheiro, irmãos, ele mostra o lugar de Deus em nossa vida. Então nós precisamos ter sabedoria. Assim como Daniel foi alguém que estava cheio do espírito de sabedoria, irmãos. Nós também precisamos também de sabedoria, porque o dinheiro ele também vai revelar a nós o lugar de Deus em nossa vida. Se o lugar de Deus é em primeiro lugar, se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou se é mamon. Porque a palavra do Senhor vai dizer, não tem como nós adorarmos dois deuses. Ou a gente adora um e odeia o outro e vice-versa. Não tem como a gente amar a Deus e também as riquezas. Amém? Então, irmão, outra coisa que nós precisamos entender é que o coração, sabe, o nosso coração, ele está no centro dos interesses de Deus. Então o Senhor ele sempre fala para que a gente possa guardar o nosso coração. Então isso é importante, o Senhor falar que nós devemos guardar o nosso coração. Então é por isso que a questão, irmãos, é por isso que a questão do dinheiro é tão importante. Por quê? Por que é importante essa questão de dinheiro? Porque a única coisa, irmãos, a única coisa que compete com Deus, a única coisa que compete com Deus no nosso coração é o dinheiro. É o dinheiro. Porque talvez você fale, mas não é o casamento também? Não. Você fala assim, não, eu quero casar, mas aí você começa a pensar, peraí, o que é que eu preciso para o meu casamento? Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ser bem sucedido, ou eu preciso de Deus? Então é isso que nós precisamos entender. O dinheiro, ele é a única coisa que ele vai competir com Deus no nosso coração. Então é importantíssimo conhecermos a verdade, irmão. Por quê? Porque ela vai nos libertar. Aquilo em que nós, primeiro aplicamos o nosso dinheiro, ele também vai demonstrar, irmão, onde está a nossa prioridade e a nossa lealdade. A maneira que nós aplicamos o dinheiro, ele também vai revelar quais são as nossas prioridades e a nossa lealdade, o motivo que nós damos primazia, nós damos honra. Então, o dinheiro ele vai fazer isso. Se eu não tenho sabedoria, sabe, eu vou acabar pecando, sabe, com relação às minhas finanças. Então nós precisamos, irmão, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Ou seja, eu preciso não colocar o dinheiro em primeiro lugar, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha família, eu preciso colocar primeiro Deus no meu trabalho, eu preciso também colocar Deus em primeiro lugar nas minhas finanças também. Amém? Então eu sempre preciso colocar Deus em primeiro lugar. Então um princípio muito importante, irmãos, na vida espiritual é o seguinte, é reconhecer que as coisas mais importantes, elas devem estar em primeiro lugar. Ou seja, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, ele vai demonstrar o que é mais importante na nossa vida. Então existe esse princípio espiritual, sabe, que a coisa mais importante na nossa vida, ela precisa estar em primeiro lugar. Se é mais importante, ela precisa estar em primeiro. Amém? Então isso eu preciso ter revelação, que daquilo que é mais importante eu colocar em primeiro lugar. Então Deus ele precisa estar sempre em primeiro lugar. Amém? Ou seja, às vezes nós temos um entendimento, e uma coisa nós precisamos discernirmos, o seguinte, que o nosso casamento ele é importante? Sim ou não? Então o nosso casamento ele é importante. A nossa família ela é importante, sim. O nosso trabalho ele é importante. E as nossas finanças também são importantes. Mas o que eu preciso entender é o seguinte, que Deus ele está em outro patamar. O Senhor ele está em outro patamar, ou seja, Deus é mais importante do que tudo isso. Nós não estamos tirando a credibilidade dessas outras coisas. Elas são sim importantes. Eu
Preciso ter esse entendimento. Ela é sim importante. Ela só não é mais importante do que Deus. Deus precisa estar acima de todas essas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus ele precisa estar sempre acima dessas coisas. Então as Escrituras elas nos ensinam, né, que o primeiro, então a gente acabou de ler, né, Levítico 27, que o primeiro pertence a Deus. Então não esqueçam disso. Se nós aprendemos se é importante ou não darmos o dízimo, e a gente aprendeu sim que é importante, e agora eu preciso entender mais ainda. Por que é importante? Porque todo primeiro pertence a Deus. Todo dízimo pertence a Deus. Então, irmãos, olha só a graça de Deus. Deus, Ele permite que nós possamos usufruirmos graciosamente de quase todas as coisas. De quase todas as coisas. Então eu preciso ter esse entendimento. Deus, Ele permite que nós nós usufruirmos graciosamente de quase todas as coisas. Por que não de todas? É porque, irmãos, Deus tem coisas que o Senhor, Ele separa exclusivamente para Ele. Amém? Então o Senhor, Ele separa coisas exclusivamente para Ele. E o exemplo aqui, eu trouxe vários exemplos, né? Eu acho que uns 6 exemplos aqui para que a gente possa entender. E o primeiro desse exemplo aqui é o do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés. Ou seja, no tabernáculo, existia no tabernáculo 3 partes, não é isso? Você não sabe, amém. Então a gente vai aprender agora também. Estamos aqui para ensinarmos. A primeira parte é o quê? É o átrio. O átrio, ele é um lugar onde todos poderiam ter acesso. Esse é o pátio. A segunda repartição é o lugar santo. Ou seja, o lugar santo é o lugar onde somente os sacerdotes ali, os levitas, né, que estavam responsáveis pelo serviço, poderiam estar. Esse é o lugar santo. Então, o Santo dos Santos é o lugar, irmãos, olha só, é o lugar onde Deus separou exclusivamente para Ele. Esse é o lugar santo. Deus reservou o lugar santo exclusivamente para Ele. Ou seja, era algo tão exclusivo para Deus que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia se achegar, entrar no Santo dos Santos. Somente uma vez por ano. E quando ele entrava, ele levava o sangue da expiação, os pecados do povo, uma vez por ano. Ou seja, era algo exclusivo de Deus, era algo consagrado para Deus. Ou seja, alguém que entrasse ali, alguém que entrasse no Santo dos Santos, ele certamente morreria. Por quê? É o lugar de Deus, lugar reservado para o Senhor. É um lugar exclusivamente dele. Amém? Então, outro exemplo aqui que eu trouxe também, irmãos, é o exemplo de Adão e Eva. Agora, abra sua Bíblia, lá em Gênesis. Quero ler com você Gênesis no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, eu quero ler com você o verso 17. Verso 17. 16 e 17. Amém? Diz assim, ó: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, ou seja, usufrua graciosamente, aqui eu colocando a palavra, de qualquer árvore do jardim. Mas verso 17 diz assim, ó: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, acontece o quê? Certamente você morrerá. Olha só. Então, irmãos, mais uma vez repetindo aqui aos irmãos, tem coisas que são exclusivamente de Deus. Tem coisas que são exclusivamente de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma delas. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma delas. Ou seja, a tentação do diabo
Então preste atenção nisso. A tentação do diabo era o tempo todo levar o homem a tocar aquilo que é de Deus. Entendeu? A tentação do diabo é levar o homem a tocar aquilo que é de Deus. Ou seja, o homem ele podia, sabe, ele tem infinidade de frutos ali. O homem ele poderia ter infinidade de todo fruto, variedades de fruto ali. Mas o diabo, ele vai tentar levar o homem sempre a tocar naquilo que é de Deus. Aí isso também aplica-se a nós, ou seja, Deus, ele permite nós, de maneira graciosa, usufruirmos de quase tudo. Ou seja, as minhas finanças, aquilo que eu recebo, Deus, ele permite eu usufruir de 90% do que eu ganho. E quando eu falo que Deus permite eu usufruir de 90%, eu não estou dizendo que Deus, ele permite você gastar de qualquer forma, com falta de sabedoria. Não é isso, nós precisamos também termos sabedoria para administrarmos o 90%. Nós também precisamos honrar o Senhor com os 90%. Amém? Então, olha só, a seriedade disso. Deus, ele permite eu usufruir graciosamente de quase tudo, ou seja, de 90%. Mas aí o diabo, ele vai nos tentar, ou seja, ele vai tentar nos levar a tocar naquilo que é de Deus, que é o quê? Sabe dizer? O dízimo. O dízimo é algo exclusivamente de Deus, é dele, não é nosso, é do Senhor. Ou seja, no momento em que eu toco no dízimo, no momento em que eu ignoro essa verdade, eu toco no dízimo, eu estou tocando aquilo que é de Deus, não é meu. E nós vimos aqui no tabernáculo, no momento em que alguém entrasse no lugar santo, ele morreria. Ou seja, irmãos, nós somos tentados, ou seja, o diabo ele cria circunstâncias, sabe, ele faz com que o seu filho adoeça, ele faz com que você tenha um problema ali, dá um problema que você nem esperava no seu transporte e outros exemplos, para que você possa se sufocar e gastar aquilo que é de Deus. Então, irmãos, uma coisa que eu preciso entender é o seguinte, ó, Deus, ele não nos criou para que nós venhamos a sermos seus escravos. Deus, ele não nos criou para que nós venhamos a sermos seus escravos. Como também Deus não criou a árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar o homem. Então isso que eu preciso entender. Deus, ele não cria a árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar o homem, não. Às vezes nós podemos ter esse pensamento, o homem pecou porque a árvore era tentadora. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Eu digo para você, lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, vai dizer assim, ó. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Peraí, agora eu entendi. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não estava ali para tentar o homem. Porque a palavra do Senhor está dizendo que Deus não tenta ninguém. Amém? Então quando Deus ele separou algo exclusivo para si, nós estamos dando o exemplo aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus ele separou algo para si, Ele está mostrando ao homem que aquilo é exclusivamente dele, que Ele é o Senhor. Amém? É isso que o Senhor está mostrando. Ou seja, Adão e Eva, eles precisavam sempre lembrar, dessa ordenança que Deus deu. Vocês podem comer de tudo, menos de uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal eu reservei para mim. Não toquem. Por quê? Porque vocês vão morrer. Então, irmãos, do momento, quando eles comeram, qual foi o resultado? Quando o homem e a mulher comeu do fruto, qual foi o resultado? Quando eles tocaram naquilo que era de Deus, eles morreram. Ou seja, no momento, olha só, no momento que nós tocamos, naquilo que é de Deus, nós estamos nos igualando a Adão e Eva.
No momento que eles tocaram, eles morreram. E no momento que nós fazemos a mesma coisa, nós estamos se igualando a eles. E essa atitude é uma atitude luciferiana. É uma atitude do diabo, tocar naquilo que é de Deus. Amém? Então, irmãos, um outro exemplo aqui que eu quero compartilhar aos irmãos é o exemplo de Caim e Abel. Então, irmãos, o exemplo de Caim e Abel aqui, ó. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 4. Eu quero ler com você o verso 3 e 5, ao 5, na verdade. Capítulo 4, verso 3 ao 5. Amém? Diz assim, ó. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Olha só, repetindo. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, por que a oferta de Abel ela foi aceita, irmãos? Porque a palavra está dizendo que Abel, né, ele ofertou, ele trouxe a Deus das primícias do seu rebanho. Caim, por sua vez, ele fez o quê? Ele deu do fruto da terra. Do fruto da terra. E aí, mais uma vez, voltando para o nosso texto base, Levítico 27 vai dizer o seguinte, que todo o dízimo, olha só, Deus ele aceitava ali os dízimos tanto dos animais, como também os dízimos dos cereais, ou seja, ele aceitava tanto dos animais como também dos cereais. Mas por que ele aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Deus ele não faz acepção de pessoas, ou faz? Não faz. Não faz, exatamente. Por que ele não aceitou a de Caim? Aí nós podemos, agora, né, termos a nossa resposta bem aqui em Êxodo 34, 26. Diz assim, ó. As primícias, olha só. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ou seja, aí o que é que nós precisamos entendermos aqui, irmãos? Então quem trabalha com agricultura me ajude. Ó, quando nós plantamos qualquer tipo de legume, o que é que acontece? Quando nós plantamos todo tipo de legume, irmãos, não são todos os frutos que amadurecem de uma só vez. Ou seja, os frutos eles não amadurecem de uma só vez. É por isso que quando você chega lá e fulano está dizendo assim, rapaz, eu fiz um apanho, outro já foi 3 na minha roça, no meu cercado, 3 apanhos. Por quê? Sempre tem as primícias, sempre tem a primeira apanha da terra. Ou seja, tem frutos que amadurecem primeiro, não são todos de uma vez. Ou seja, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim já tinha colhido antes. Ele está dizendo que do fruto da terra, Caim trouxe ao Senhor. E não tem dizendo das primícias. Mas Abel diz que das primícias das suas crias, ele entrega ao Senhor. Amém? Então, irmãos, olha só, outra verdade aqui. Deus... Uma coisa que nós precisamos aqui termos agora como revelação. Deus, ele só aceita se for o primeiro. Deus só aceita se for o primeiro. Amém? Deus só aceita se for o primeiro. Por quê? Porque o primeiro pertence a Ele. Se você apanhou as primícias e você comeu dela, você comeu o que era de Deus. Então, se você vai fazer uma outra oferta, né, vai dizimar ali, Deus não aceita. Só aceita se for o primeiro. Um princípio que nós precisamos termos como revelação aqui, irmãos. Amém? Então, irmãos,
a oferta de Caim, ela também não procedeu de fé. Por quê? Porque ele deu depois de já ter feito uma outra colheita. Mas a oferta de Abel, ela procedeu de fé, por quê? Porque Abel, ele deu o primeiro, ou seja, ele pegou o primeiro e entregou ao Senhor. Amém? Então, irmãos, se Deus, olha só, se Deus, ele não é o primeiro em nossa vida, entendam isso, se Deus, ele não é o primeiro em nossa vida, ele também não é o nosso Deus. Se ele não é o primeiro, se ele não está em primeiro lugar na nossa vida, ele também não é o nosso Deus. Então, irmão, ele só pode operar em nós, o Senhor, ele só pode operar em nós se estiver na posição de primeiro, se ele for prioridade, se é a ele que nós honramos, se é a ele que nós damos a primazia. Amém? Outro exemplo, o exemplo de Abraão e Isaac. Ou seja, houve um momento, irmãos, que Deus ele precisou, né, comprovar o lugar, né, que possuía na vida de Abraão. Deus, ele precisou comprovar, né, esse lugar que ele possuía na vida de Abraão. Ou seja, era necessário demonstrar diante do mundo espiritual que o Senhor era Deus na vida de Abraão. Então, o Senhor, ele fez o seguinte: ele fez uma prova, pedindo Isaac, o único filho de Abraão. Ele fez essa prova. Abraão, leva o teu filho e oferta do monte, sacrifica. Então ele faz esse pedido, ele testa o coração de Abraão. Mas aí, irmão, você pode perguntar o seguinte, mas espera aí, Abraão não tinha só Isaac, Abraão tinha Ismael, e Ismael nasceu primeiro. Então como é que Deus pede Isaac se Ismael nasceu primeiro? Aí você vai abrir agora a Bíblia, lá em Gênesis, novamente, agora 22, Gênesis 22, verso 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhes indicarei. Ou seja, irmão, o Senhor disse que Isaque, então permaneça com a Bíblia aberta, depois a gente vai ler o verso 22. Então, irmãos, o Senhor, ele disse que Isaque era o único filho. Ou seja, sendo assim, Ismael não foi contado. Amém? Então, irmão, se Ismael ele não foi contado, então Isaque, ele é o primogênito. Então Isaque, ele é o primeiro. E sendo o primeiro, ele pertence a quem? A Deus. Então foi uma prova justa que o Senhor fez. Amém? Então, mas antes de Abraão, irmão, concretizar o sacrifício, olha só o que o Senhor disse também. Agora, verso 12 do capítulo 22. Vai dizer assim, ó: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão, ele não negou o único filho, ele entregou ao Senhor. Então, irmão, tanto a fé quanto o lugar de Deus na vida de Abraão ficaram evidentes ali. Tanto a fé de Abraão, como também ali o lugar de Deus na vida de Abraão também ficou evidente. Ou seja, Deus era o primeiro na vida de Abraão. Amém? Então, irmão, mais uma vez aqui recapitulando, o primeiro ele pertence a quem? Primeiro ele pertence a Deus, não é isso? É isso que a gente está aprendendo? Primeiro pertence a Deus. Então, por isso, o primogênito ele deveria ser também sacrificado ou redimido ou resgatado. Então, agora em Êxodo capítulo 13, eu quero ler com você o verso 2, aí depois a gente vai pular para o 12 e o 13. Amém? Contrário, irmãos? Então diz assim, ó: consagra a mim todos os primogênitos,
o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Aí no verso 12 diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos do seu rebanho pertencem ao Senhor. Verso 13: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebram-lhes o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Ou seja, todo primogênito aqui é do Senhor, mas o primogênito do jumento, eles precisavam ser resgatados. Por quê? Porque o jumento, ele é considerado um animal impuro. Ele era considerado um animal impuro, ou seja, ou ele era resgatado, ou ele era morto. Então tinha essa opção: ou você resgatava com outro cordeiro puro, ou ele era sacrificado, era quebrado o pescoço do animal. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos aqui entender, né, a regra aqui é o seguinte: todo animal puro tinha que ser sacrificado, e todo impuro tinha que ser substituído, né, por um cordeiro. Então está explicado porque que nós fomos substituídos, né, pelo Cordeiro de Deus. Então é uma coisa que nós precisamos também termos revelação. Nós também, então o Senhor, ele nos substituiu, né? Ele foi esse Cordeiro no qual Deus Pai, ele entregou em nosso lugar, para que nós viéssemos a sermos resgatados. Então, irmãos, outro exemplo aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é o exemplo de Jericó. Então, no livro de Josué, o povo ele estava ali, já tinha caminhado, o povo ele caminhava ali cerca de 40 anos no deserto. Então, o povo ali, irmãos, eles estavam prestes a conquistar a terra prometida, né? Então o povo estava ali prestes a conquistar essa terra prometida, mas antes ele se depara com Jericó, a cidade de Jericó. Ou seja, Jericó, ela seria a primeira cidade a ser conquistada, mais uma vez o primeiro. Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 6, vamos ler Josué capítulo 6. Josué depois de Deuteronômio. Josué capítulo 6. Eu quero ler com você o verso 18. Misericórdia. Josué capítulo 6. Quero ler com você o verso 18 e 19, irmãos. 18 e 19. Amém? Diz assim, ó, olha só o que o Senhor diz: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem a quem? Ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Então o Senhor estava dando a ordem: não toquem naquilo que era sagrado, porque senão vocês vão trazer desgraça no meio do acampamento. Então, irmãos, nas demais cidades, o povo, eles poderiam e iriam dividir os despojos de guerra. Nas cidades seguintes, eles iriam dividir, né, esses despojos de guerra. Mas o Senhor, ele ordena ali ao povo que não tocasse nada de Jericó, nada tocasse de Jericó. Tudo que fosse pego ali, ele deveria ser levado para a casa do tesouro. Ou seja, tinha que ser colocado ali. Ele era aquelas coisas, prata, ouro, utensílios, era do Senhor. Mais uma vez lembrando, por quê? Porque Jericó era a primeira cidade a ser conquistada.
E a primeira é o quê? Primeiro sempre pertence a Deus. Então, irmão, por que é que Deus não dividiu com o povo? Porque era dele. Porque era o primeiro. Ou seja, todo primeiro pertence a Deus. Amém? Então, amém. Então, com relação, irmão, com relação às nossas finanças, Deus tem sido primeiro. Olha só, se todo primeiro pertence a Deus, nas nossas finanças, Deus tem sido o primeiro ou Ele tem sido o último? Essa é a pergunta. Ou seja, Deus é o primeiro da lista, quando você recebe o seu salário, Ele é o primeiro da lista ou Ele é o último? Então nós aprendemos no início, ali na metade da pregação, de que Deus Ele só aceita se for o primeiro. Deus Ele só aceita se for o primeiro, irmão. Então, o que é que tem sido a nossa prioridade? Qual é a nossa lista quais são as nossas listas que nós fazemos, colocamos em primeiro? É Deus? Ou seja, no momento que você recebe o seu dinheiro, recebe o seu salário, a primeira coisa que você faz é separar o dízimo? Ou você primeiro paga o aluguel? Ou você primeiro paga a energia, paga a água de luz, paga a conta lá no comércio do seu Zé? Ou é Deus que nós falamos, para receber o dinheiro, as primícias, é o dízimo, é o primeiro, pertence ao Senhor. Então nós não devemos, irmãos, nós não devemos entregarmos o dízimo com o pensamento de dizer assim, Deus entende. Não, mano. Esse pensamento está errado, dizer assim, Deus entende. Paguei primeiro a conta, paguei primeiro o meu aluguel, paguei primeiro a energia, aí deu certo sobrar aqui o dízimo. Com esse pensamento de dizer assim, Deus entende, irmãos. Deus ele tem que ser prioridade. Deus ele tem que ser o primeiro. Deus ele tem que ser o primeiro, irmão. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento, esse princípio. Deus tem que ser o primeiro. Se ele não é o primeiro, ele não aceita. Você pode chegar aqui, dizimar, entregar o seu dízimo, Deus não aceita. A igreja recebe. O tesoureiro não conhece sua vida ali, seu íntimo, as suas prioridades. Mas Deus sabe. Deus sabe as nossas prioridades. Amém? Então, se você está fazendo, mesmo entregando o dízimo, mas fazendo ele por último, primeiro priorizando outras coisas, Deus não aceita. Mas Senhor, meu filho adoeceu. Senhor, eu tive que consertar o meu transporte. Mas se você usou o dízimo, você pegou aquilo que é de Deus. Amém? Ninguém diz amém, né? Último exemplo aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Quero terminar a palavra. Quero deixar nada para próxima semana tem mais. O exemplo aqui que eu quero dar aos irmãos agora é o exemplo de Acã. Então, o que nós acabamos de compartilhar, Jericó, ele foi a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. Então, primeiro pertence a Deus. Amém? Então, a segunda cidade ali e as demais que fossem conquistadas, o povo poderia pegar os despojos, eles poderiam dividir os despojos, amém? Então, eles poderiam fazer isso, mas aquilo que era primeiro, que era a cidade de Jericó, o povo não podia tocar, de forma alguma o povo poderia tocar. Só que, porém, um homem chamado Acã, irmãos, ele tocou, ou seja, ele pegou aquilo que era de Deus. Acã, ele pegou aquilo que era de Deus. E o que aconteceu com Acã? Ele foi amaldiçoado, ele foi morto, ele e toda a sua família. Então caiu maldição sobre a vida de Acã, porque ele pegou aquilo que era de Deus. Amém? Então, irmãos, por que Acã ele foi amaldiçoado? Acabei de dizer, porque as primícias, aquilo que é primeiro, pertence a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que toda dízima, ela era consagrada a Deus. Ou seja, se ela era consagrada a Deus, ela se torna santa ao Senhor, separado para Deus. Ou seja, tocar naquilo que é de Deus traz sobre nós maldição. Traz sobre nós maldição.
Amém? Mas, irmão, maldição, nós vivemos na graça, irmão, nós estamos desonrando a Ele. Nós estamos desonrando ao Senhor. E como consequência, nós caímos em maldição. Estou dizendo que você vai ficar cheio de lepra, essas coisas, mas sempre quando nós fazemos isso, não sei se você já percebeu, já teve esse teste na sua vida, toda vez que nós omitimos o dízimo, sempre o nosso filho adoece, ou a gente adoece muitas vezes, frequentemente, e aí a gente se endivida mais, gasta mais. Então, são esses tipos de consequências sobre a nossa vida. Então, irmãos, só que uma coisa que nós também precisamos entender, que Deus, Ele é gracioso. Ou seja, caiu maldição sobre a vida de Acã, e ele morreu juntamente com a sua família. Mas Deus, Ele é gracioso. E Deus, Ele deu tempo, sim, de Acã. Ele deu ali a oportunidade a Acã de se arrepender. Então nós vamos ver agora no capítulo posterior, capítulo seguinte de Josué, capítulo 7. Capítulo 7, eu quero ler com você o 16 ao 20. Josué 7, 16 ao 20, diz assim, ó. Agora eu vou ler em outra versão, estava lendo na NVI. Diz assim, ó. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Verso 20, e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ou seja, Deus, Ele deu oportunidade, Ele deu tempo para que Acã pudesse chegar lá e dizer, opa, foi eu. Mas Acã esperou Josué fazer homem por homem, família por família, até chegar a ele. Então ali já não era mais arrependimento. Então, irmão, Josué lhe mandou que Acã lhe glorificasse a Deus, porque ele havia ali roubado a glória de Deus. Acã, ele tinha roubado a glória de Deus de ser o primeiro. Então, irmãos, nós temos aqui ignorado Acã na palavra. Nós temos ignorado Acã. Mas por causa de um homem, olha só, por causa de uma pessoa só, o povo ele deixou de desfrutar de bênção. Foi a ordem que Deus deu no capítulo anterior, capítulo 6. Ele disse que, ele falou para o povo que não tocasse nada, porque se tocasse naquilo que era consagrado, isso iria trazer desgraça no meio do povo. E Acã, ele tocou naquilo que era sagrado, aquilo que era de Deus. Então, por causa de um homem, irmãos, o povo ele deixou de desfrutar de bênçãos, porque tocaram naquilo que era de Deus. Ou seja, a questão aqui não é descobrir quem é Acã no nosso meio, mas sim, irmãos, de nós termos posição ou disposição de não ser um Acã, e de não tocar naquilo que é do Senhor, mas entregar aquilo que pertence a Ele. Nós precisamos entregar aquilo que pertence a Ele. E para finalizar, irmãos, nós precisamos sermos homens e mulheres como Abel. Sabe, homens como Abel. Abel foi alguém que entregou das suas primícias. Abel, ele entregou daquilo que era primeiro, ele entregou ao Senhor. Ele entregou aquilo que era de Deus. Nós precisamos também sermos homens e mulheres como Abraão. Abraão, ele reconheceu em público que aquilo que ele tinha recebido pertencia a Deus. E o Senhor, e Abraão, ele expressou a sua fé, como também deu o seu primeiro na vida dele, também levando Isaque, seu primogênito. Por quê? Porque todo primogênito pertencia a Deus, e Deus pediu aquilo que era dele.
Mas Deus foi gracioso e proveu um cordeiro. E não permitiu que Isaac fosse sacrificado ali. Amém? Então que nós venhamos a termos esse entendimento, irmãos. Possamos termos esse entendimento de que, sabe, a partir de hoje nós possamos termos essa seriedade. Não ignorarmos a palavra do Senhor. Não acharmos que Deus ele não se preocupa de tanto faz nós entregarmos, não, sermos constantes ou não em nosso dízimo. Deus se importa. Deus se importa sim, porque nós estamos ali omitindo aquilo que é dele. Você não está chegando aqui e entregando algo que é seu, você está entregando aquilo que é dele, porque toda primícia pertence ao Senhor. Amém? Então que você possa sair com esse entendimento, irmãos. Sabe, que você possa ter revelação. Você possa realmente ter essa seriedade no seu coração, de saber e dizer assim, não, peraí, eu preciso calcular a minha vida, baseada em 90%. Eu não preciso calcular, eu não devo calcular, porque isso é ignorância, é falta de sabedoria, calcular aquilo que eu ganho em 100%. Por quê? Porque 10% é de Deus. Os 90% eu posso trabalhar em cima, com sabedoria. Porque senão, irmãos, nós somos o tempo todo atacados pelo diabo, e ele coloca mentira na nossa vida. Infelizmente, existem pessoas que acabam trabalhando além disso, que é pior, de trabalhar acima de 100%. Pessoas que se endividam, gastam mais do que ganham. Então isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Então que nós venhamos sermos radicais, sabe, contra o pecado. Amém?